Fala galera, tudo bom? Bom, eu sou a Juliana Jesus Paixão e este canal aqui foi criado, ele nasceu para falar de Deus de forma indireta ou indireta, sem exagerar, sem ser fanático e sem ser relativista. Então é para isso que estamos aqui, para juntos buscarmos o equilíbrio em Deus e com Deus, né? Nas últimas semanas, esse canal foi inundado de comentários ridículos sobre o Papa Francisco. Aliás, nas últimas semanas piorou, né? Porque desde que esse canal existe, as pessoas falam mal do Papa, seja Papa Bento, Papa Francisco, Igreja Católica, enfim. Sempre tem alguém aqui falando, né? Mas nessas últimas semanas, eles enfatizaram que o Papa Francisco é o anticristo, né? Principalmente aqui nos shorts, que eu deixo vários shorts aqui, e aí vieram inúmeros comentários, né? E cada comentário, um mais absurdo do que o outro. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar entender e mostrar para você, né, que isso não é real, né? Mas antes, não esquece de já dar o seu like aqui, para que ele possa alcançar mais pessoas, né, e tirar um pouco dessas paranoias das pessoas. Não esquece que você tem todo o direito de comentar, mas seja equilibrado, racional e menos babaca, ok? Não esquece também de se inscrever aqui no canal, só clicar aí no botãozinho vermelho ou então no sininho, ok? Bom, vamos para o assunto? Eu vou ler alguns desses comentários para vocês verem que eu não estou ficando louca, mas vamos lá. O primeiro é um que escreveu de um jeito que não dá para entender muito, eu não sei se a pessoa escreveu errado, se é de outra nacionalidade, enfim. O anticristo, né? Aí alguns falando, tudo vai ser desmascarado, é só questão de tempo. Disse Jesus, o que os homens disseram no interior de uma casa será publicado no eirado, que eu acho que ele quis na beira, né, em alto e bom som. Quem pensa que ele engana, o Papa Francisco há anos, aí dizem que ele distorce tudo que a igreja fala que ele é um hipócrita, ele é um comunista, e toda a África está dominada pelo comunismo, né, que foi um shorts que eu mostrei lá do Papa Francisco na África, né. Quem denigria a imagem do nosso Papa, verdadeiro Papa Bento XVI, era a mídia da nova ordem mundial e o antipapa Francisco. Ele não tinha nada de rabugento, nem tampouco carrancudo, né? Ele só não aceitava que as coisas não fossem de Deus. Ao contrário deste usurpador que está aí e tomou o lugar do nosso Papa verdadeiro, Bento XVI. É, gente, o negócio é feio. Às vezes as pessoas falam umas coisas não muito legais. Mas, gente, isso daqui, esses comentários não acontecem só aqui. Já vi vários comentários em perfis do Instagram, algumas questões lá do Vaticano, tem outros canais aqui do YouTube também, de que tem esse tipo de comentário, tá? O que ficou muito na minha cabeça é por cargas d'água, o povo chama o Papa Francisco de anticristo? Por que insistem em dizer que a sede está vacante? Para você que não sabe o que é sede vacante, significa que, para alguns católicos, né, se dizem católicos, é como se Roma, a cadeira lá do Papa, estivesse vazia, principalmente agora que Bento XVI faleceu, não há um Papa que rege, que cuida da igreja, tá? Vazia, vacante, sede vacante. Só que houve o conclave, se houve o conclave, o Papa Francisco foi eleito, então ele é o Papa, você gostando ou não, né? E aí refletindo, pesquisando, lendo, porque assim, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, né? Porque às vezes tem alguns fanáticos aqui que falam cada merda, mas vamos lá. Eu não ligo a câmera e falo aquilo que eu acho, né? Que eu acredito ou que me dá na telha. Não, eu pesquiso, eu reflito, eu estudo, eu ouço outras pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu não sou dona da verdade. Eu penso, né? Vejo na internet, vejo em livro, vejo no catecismo, vejo na Bíblia. Então, tudo o que é feito aqui tem muito cuidado, porque eu sei exatamente o que essa ferramenta aqui, o que a comunicação pode gerar. Ela pode influenciar positivamente e negativamente, como a gente viu aí nos comentários. Por isso eu tomo o máximo de cuidado. Pode ter algum erro? Pode. Se tiver erro, a gente vem aqui e se retrata. Mas a gente sempre tenta minimizar os erros, ok? Então, antes que falem besteira, eu não falo isso da minha cabeça, tá? Tem estudo aqui. Mas vamos lá.
Eu procurei inúmeras notícias do Papa Francisco, vendo se ele defende a teologia da libertação, se ele defende o comunismo, e pasmem, eu não encontrei nada, senão algumas manchetes. Eu vou até ler aqui. Encontrei manchetes, só essas manchetes. Cristãos e comunistas têm muito a ver. E quem acha isso é o Papa. Yahoo Notícias. Papa diz que comunistas são os cristãos não assumidos. E aí tem outros também que afirmam isso, né? Eu peguei só alguns aqui, senão eu vou ficar lendo só manchete, né? E aí você se depara com essa manchete. Quando você vai ler a notícia e ler principalmente o trecho que o Papa Francisco fala, você não encontra nada do que está escrito na manchete. Inclusive as falas do Papa, né? Por exemplo, em relação ao comunismo, né? Abre aspas. Eu digo apenas que os comunistas nos roubaram a bandeira. A bandeira dos pobres é cristã. A pobreza está no centro do evangelho. Os pobres estão no centro do evangelho. Se olharmos Mateus 25, o protocolo sobre o qual seremos julgados, tive fome, tive sede, estive no cárcere, estive nu, e vocês não me ajudaram. Ou as bem-aventuranças, que é a outra bandeira. Os comunistas dizem que tudo isso é comunista. Sim, como não? 20 séculos depois. Então, quando falamos de comunistas, nós poderíamos virar e dizer, então vocês são cristãos? Risadas. O Papa Francisco, ele deu uma zoada, assim. Ele é um velhinho, mas ele também tem o direito de zoar, né, gente? Ele, inclusive, caiu na gargalhada depois de falar esse trecho aqui, né? Ele chamou os comunistas de cristão, porque para ele soa como uma ofensa, né? Só se você, assim, não conseguir entender o que ele falou, porque ele foi muito claro aqui. Eles querem roubar essa bandeira. Eles querem roubar muitas questões da doutrina social da igreja. Por quê? Porque eles sabem que vão convencer as pessoas, né? Sabem que vão conseguir manipular as pessoas. Inclusive, tem um outro trecho aqui que o Papa Francisco voltou a dizer sobre o apelo da terra, do teto, né? Que é conteúdo da doutrina social da igreja. A igreja tem uma doutrina social. Abre aspas. Terra, teto, trabalho. É estranho, mas quando fala essas coisas, para alguns parece que o Papa é comunista. Não se entende que o amor pelos pobres está no centro do evangelho. Terra, moradia e trabalho, isso pelo que vocês lutam, são direitos sagrados. Ou seja, não tem nada de novo, né? Reclamar, isso não é nada estranho. É a doutrina social da igreja. Fecha aspas. Esse discurso, ele foi feito em 2014 e ele está no site do Vaticano, né? Em alguns sites, né, algumas pessoas até comentaram, até anotei aqui um comentário que eu achei isso, né? Depois que publicaram esse discurso, a pessoa até comentou, abre aspas. Sinceramente, toda essa interpretação dada aos atos do Papa Francisco não ajuda em nada, pelo simples fato de receber ditadores sem mencionar a perseguição e o genocídio cristão por determinada ideologia que predomina em países que ele colocou o pé, fecha aspas. Ô, minha gente, é difícil entender, né? Não, é difícil. O Papa Francisco, ele representa a Igreja de Cristo, certo? Certo. Então, é óbvio que ele vai receber qualquer tipo de pessoa, até mesmo a pessoa que ele detesta. Lembra de São João Paulo II? Ele foi até o cárcere do cara que tentou assassinar ele. Esse foi o maior exemplo de amor. Por quê? O que Jesus faria, né? Vamos lá, vai lá em Lucas 15. Bom, já que você talvez fale, ai, mas não me convenceu. Vamos lá, pega aí sua Bíblia, Lucas 15. Aproximava-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Acho que tem uma semelhança aí, né? Então, assim, eu tenho certeza que se Jesus estivesse no nosso tempo, como ele esteve aqui nos relatos da Bíblia, ele ia ser... muitas pessoas tentariam cancelar ele. Muitas pessoas falariam bem mal dele, igual muitos fazem do Papa Francisco. Porque Jesus teria atitudes que vão totalmente contra aquilo que você acha, tá? Jesus faria muito diferente. Ele acolheria todos. Ju, até o Lula, até o Bolsonaro? Sim, queridos, porque ele é um ser humano. Eles podem fazer muitas cagadas. A gente pode detestar os dois. Mas Jesus acolheria, sentaria com eles, conversaria e tentaria, de qualquer forma,
levar amor, fé, esperança e ligar eles com o nosso Deus, né? Mas não, você acha que o Papa Francisco não pode receber ninguém porque é ditador? Ah, porque as mãos dele tá sujas de sangue. Sim, é pra isso que o Papa tá ali, pra ver se a pessoa se converte. Deveria ser óbvio, né? Se você é cristão, você deveria lembrar disso. O Papa Francisco, eu vou repetir, ele representa a Igreja de Cristo, ele foi votado num conclave dentro das regras da Igreja. Então, se ele precisa se comportar como o próprio Cristo, né? Ser o exemplo de Cristo, assim como nós, que amamos bater no nosso peito, que nós somos cristãos, que nós somos católicos, nós também deveríamos nos comportar exatamente assim. E principalmente quem adora ficar assim, né? Afirmando com muita veemência que é católico de verdade, que é cristão de verdade, que segue o Cristo. Se você segue o Cristo, você deveria ser como Jesus, se aproximar dos publicanos e pecadores e não ficar murmurando igual um fariseu e escriba, perguntando, ai, mas ele senta com pecadores, ai, mas ele tá lá com ditadores, ele tá sentando e conversando. Gente, Cristo faria isso e muito mais. Óbvio, né? Não ia se juntar numa guerra, né? Na maldade. Mas ele estaria ali para converter as pessoas, tenho certeza disso. Muitas pessoas nomeiam o Papa Francisco como anticristo por muitos motivos, né? O primeiro motivo é que aconteceu algo inusitado, foi o pedido de afastamento do Papa Bento XVI. Então, antipapa, ele se tornou Papa Emérito. Então, nós tivemos aí, nesse período, 2 papas, né? O Papa Emérito, Bento XVI, e o Papa que estava em atividade, o Papa Francisco. Além disso, existem inúmeras profecias, e não são só de católicos, né? Evangélicos, de outras doutrinas, né? Que afirmam que a igreja é a Babilônia, que a igreja católica vai ter um anticristo, que a igreja não sei o quê. Inclusive, em uma das aparições, como a de La Salette, que afirma, abre aspas, Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Fecha aspas. Mas, todavia, entretanto, vamos resumir porque é uma aparição bem longa, senão o vídeo vai ficar mais longo do que ele já está. Essa afirmação, ela foi de uma vidente, né, da vidente Melanie, e foi uma nova versão que ela publicaria em 1879, tá? E essa afirmação foi condenada pela igreja. Eu vou ler o documento aqui, para não ficar nenhuma dúvida e ninguém ficar falando besteira nos comentários. Quarta-feira, dia 4 de maio de 1923, na Assembleia Geral da Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, os eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais, responsáveis por salvaguardar a fé e os costumes, proscreveram e condenaram o opúsculo Aparição da Santíssima Virgem sobre a Montanha de La Salette no sábado, dia 19 de setembro de 1845. Simples reimpressão do texto integral publicado por Melanie, etc. Sociedade de Santo Agostinho, Paris, Roma, Bruges, 1922. Mandando no que a isso diz respeito, que se apressem a retirar das mãos dos fiéis os exemplares do opúsculo condenado. E no mesmo dia, o Santíssimo Padre, pela divina providência, Papa Pio XI, na costumada audiência dada ao reverendíssimo assessor do Santo Ofício, aprovou a decisão dos eminentíssimos cardeais que lhe foi relatada, tá? Então, vamos traduzir aqui. A vidente montou um panfleto em que tinha essa frase, que Roma perderia a fé e se tornaria sede do anticristo. A igreja tirou este panfleto, proibiu, porque isso gerava confusão e muita histeria, e isso não é real, ok? Além disso, tem muitos outros influencers aí que se utilizam de inúmeras profecias para difamar o Papa Francisco, e existem profecias, revelações que estão sendo avaliadas. Nós precisamos tomar cuidado, já falei isso em outros vídeos, eu vou trazer outras aparições aqui, porque vocês gostam de aparições e profecias, para provar que existem coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, ok? Mas, Ju, teve o sínodo da Amazônia, e aí teve a imagem da Pachamama. Concordo. Esse bendito desse sínodo, pra gente não falar uma outra coisa aqui, ele gerou muita briga, muita desavença, muita confusão. E aí ele merece só um vídeo pra ele, porque é um assunto muito extenso, não dá pra ficar misturando muitos assuntos aqui.
Concordo que muitas ações do Papa Francisco em questão desse sínodo foram errôneas. Concordo. Fiquei irritada com algumas coisas? Fiquei irritada. Mas isso não me dá o direito de chamar o Papa Francisco de anticristo, né? Para a pessoa ser um anticristo, ela tem que fazer, tipo, muita cagada a nível do inferno. Então, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de palavra que a gente fala. Mas, se vocês não lembram, assim, foi uma questão bem errônea do Papa Francisco, mas vamos lembrar de algumas coisas, né? O Papa Pio XI, ele acreditou que Mussolini seria um bom governante cristão. São João Paulo II, ele beijou o Alcorão e visitou um templo budista na Tailândia. O Papa Bento XVI, que vocês amam lamber, só um pequeno detalhe aqui, eu amo o Papa Bento XVI, eu amo São João Paulo II, amo o Papa Francisco, tá? E muitos outros papas. Só fiz isso porque o povo cismou com o Bento XVI para ficar lambendo ele, né? O Bento XVI, ele teceu muitos comentários simpáticos a Lutero, né? Lutero, aquele lá que teve a reforma da igreja, né? Que é o grande símbolo aí do protestantismo. Ele visitou uma mesquita. Ele convidou uma jornalista feminista, inteligente, muito equilibrada, para dirigir e inaugurar o caderno feminino do L'Osservatore. E ele denunciou o machismo quanto tantas outras coisas. Para nós, muitas dessas atitudes não deveriam ter acontecido, certo? Inclusive o Papa Pio XI, ele é muito criticado por conta desse apoio que ele deu a Mussolini, né? Que é um assunto bem complexo também. Então, erros e pecados todos os papas cometeram por inúmeros motivos, tá? Mas nada, como eu falei, nada justifica você chamar o Papa como anticristo. Você tem noção do quanto chamar alguém de anticristo é algo muito sério? Não, né? Porque assim, se existir o anticristo, significa que Jesus está voltando. O anticristo é guiado por quem? É guiado pelo inferno. Então, tomemos cuidado com as palavras que nós usamos. Porque se você for se basear em tudo o que alguns influencers falam, então o anticristo, a Babilônia, é a Igreja Católica, não o Papa, né? É a Igreja Católica. Então, logo você, como católico, também é um anticristo, certo? Muitos evangélicos, alguns irmãos evangélicos ressaltam sempre que a Igreja Católica é a Babilônia, que a Igreja Católica é o próprio anticristo. E aí, você concorda com isso? Não, né? Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de palavra que a gente usa, só porque eu não gosto do Papa Francisco, porque eu não gostei de uma atitude dele, né? Eu preciso lembrar aqui que quando o Papa Francisco foi eleito, o pessoalzinho aí da Teologia da Libertação, né, ficou super animado, porque ele era latino, e porque eles acreditavam que ele faria todas as reformas da igreja para eles realizarem o sonho deles de ser liberados para o âmbito da perdição, né? Isso foi em 2013, né? Então eles ficaram muito desesperados. Inclusive até encontrei algum trecho aqui, abre aspas, né? O Francisco não é adepto declarado da teologia da libertação, mas sua opção preferencial pelos pobres, vemos que ele está de acordo com a nossa ideologia, fecha aspas. Jesus também amava os pobres, e ele não é da teologia da libertação. Então, óbvio que Jesus também não é o anticristo, certo? Não, porque ele é o Cristo. Mas, com certeza, se Jesus estiver, já falei, aqui neste tempo, o povo ia falar, ah lá, é da teologia da libertação. Então, muitos deles ficaram enormemente motivados. E, se você reparar, eles focam muito naquilo que o Papa Francisco fala. Quando o Papa Francisco abre a boca, eles adoram fazer de propósito um telefonezinho sem fio. Mas vamos lá. O Papa Francisco entrou, certo? Ele mudou alguma coisa da igreja? Alguma coisa da doutrina, dogma, assim? Não, né? Eu não lembro disso. Inclusive, já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. As últimas declarações do Papa Francisco sobre a homossexualidade, a mídia, né, não deu nenhuma ênfase. Por quê? Porque ele falou de acordo com o dogma da igreja. Ele não falou nada demais. Ele falou que a homossexualidade não é crime mesmo, nós não temos que condenar ninguém e que a igreja acolhe todas as pessoas. Só que o pecado, a igreja não acolhe. E ele falou algo que vai totalmente contra a Beautiful People. Só que a Beautiful People não falou nada. Inclusive, em certa reportagem, o Tralha até revirou os olhinhos, né? Porque o Papa Francisco não falou aquilo que eles queriam. E também os conservadores não falaram nada. Ninguém defendeu o Papa Francisco pelas coisas que ele falou. Engraçado isso, né? Houve silêncio dos dois lados. Ou seja, ele falou algo que a igreja
fala, os conservadores não falaram. E aí falou algo contra a Beautiful People, aí ninguém lambeu ele, né? Que engraçado, né? Então, antes de você destilar o seu veneno, destilar a sua ira, né? Foi implantada por muitos influencers católicos, infelizmente, né? Os católicos sábios, os católicos de verdade, os católicos de não sei o quê, que são movidos pelo super dom da santidade, né? Estude primeiro a igreja. Não para nas manchetes, toma cuidado para você não ser manipulado, seja por um influencer católico, seja por mim, seja por um padre, seja por tudo. Busque o equilíbrio em tudo, porque em tudo não existe o 8 ou 80, nem tudo é 8 ou 80, né? Jesus acolhia os pecadores e não seus pecados, Jesus acolhia a todos, né? Jesus conversou com Herodes. Jesus conversou com muitas outras pessoas que eu e você hoje, a gente olha e fala, eu não teria conversado com ele. Olha para as histórias da Bíblia, você pensa, Jesus, não é possível que o Senhor conversou. Com certeza nós seríamos o quê? Pedro tirando a bainha para cortar a orelha do soldado, né? Jesus abraçava as pessoas. E ele também exortava, né? Então, se nós somos cristãos, né? Como a gente adora bater no peito, nós temos que tomar cuidado com a nossa postura, com a nossa palavra, para nós não sermos como os fariseus da passagem que eu li hoje, né? De São Lucas. Nós precisamos tomar cuidado. Ju, eu não tenho tempo para ficar pesquisando e ficar ligando uma coisa da outra. Não tem problema. Quando você se deparar com algumas manchetes ou com comentários idiotas como esses que eu li aqui no começo do vídeo, para e pensa. Da onde que eles estão tirando isso? Um pezinho na desconfiança. Você gosta de um influencer católico? Não tem problema nenhum você gostar. Mas não acredite em tudo que ele falar. Se você está assistindo meu vídeo, também não acredite em tudo que eu estou falando. Vai lá e pesquisa. Vai lá e veja o que outras pessoas estão falando. E sempre se baseie nisso daqui, ó. Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, Doutrina Social da Igreja, Vaticano, Bispo, Papa. É neles que nós temos que focar. Muitos leigos são muito sábios, são muito estudiosos. Eu gosto muito de muitos influencers católicos que estudam bastante. Mas existem coisas que eu não levo ao pé da letra. Eles falam, eu falo, vou pesquisar e ver se outra pessoa fala outra coisa, vou pesquisar o que a igreja fala. E quando eu vou ler, não é tanto daquele jeito. Às vezes a gente coloca muito a nossa emoção. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com a sua postura de cristão. Se você se diz cristão católico, não se esqueça que a pessoa não vai falar mal de você. A pessoa vai falar mal da igreja. Quando você fala mal do Papa Francisco, chama ele de anticristo, o que o povo fala? Ah lá, ó. Ah lá a igreja católica. Ah lá, ó. Até o Papa eles estão metendo pau. Já estão tudo dividido. O povo adora isso. E você dá todo o alimento que eles querem. Então, assim, pra encerrar o vídeo, uma coisa que eu aprendi ainda mais nesses últimos tempos de pandemia. Pare de tratar as pessoas como heróis e vilões. Ou a gente trata a pessoa que, nossa, meu Deus, um super-herói. E o outro, nossa, o seu demônio. E fizeram muito isso com o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Tinha aqueles que idolatravam o Papa Francisco. É o herói dos pobres. Bento XVI, nossa, é o herói dos conservadores. E vice-versa, né? Então, tome cuidado, porque Papa Francisco e Papa Bento XVI, eles conversavam bastante. Papa Francisco visitava bastante Bento XVI. Para você ver que a rixa é entre as pessoas, assim como no futebol, né? O povo fala, então o jogador do Corinthians não gosta do jogador do São Paulo. E às vezes eles vão lá e vão pra balada juntos, vão pra festinha juntos, conversam, mandam WhatsApp, e aí fica o quê? Fica todos trouxa brigando um por causa do outro. O único herói, não é super, é herói que existe, se chama Jesus Cristo. E o único vilão que existe se chama demônio. Então, nós temos que parar de ir para esses extremos, tá? Respeite a opinião dos outros, veja o que eles fazem, mas não de acordo com o que a mídia coloca. Vá, procure, pesquise, porque muita coisa que a mídia fala, quando você vai ver, como eu disse lá no começo do vídeo, não foi dito pelo Papa Francisco. Eles tiram a parte que é para chamar sua atenção, assim como os clickbaits aqui do YouTube, assim como muitos vídeos de católicos que estão por aí. Então, cuidado, não precisa você ficar nessa, esse é meu herói, esse é meu vilão, não gosto de você. Se você não gosta do Papa Francisco, você tem total liberdade.
mas não o chame de anticristo, porque é um nome muito pesado para você dizer isso para um papa, para um homem que representa a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo. Tomemos muito cuidado. Então, e aí, gostou desse vídeo? Ficou muito longo, né? Mas diz aí, gostou? Dá o seu joinha, não esquece, a mãozinha assim, ó, joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. Não esquece de deixar aqui seu comentário, se você já viu algum desse tipo de comentário, o que você acha sobre essa questão, mas sempre peço aqui, para, por favor, com respeito, porque se não tiver respeito, a gente responde à altura, tá bom? Não esquece de assistir os próximos vídeos, vai ter alguns vídeos aqui na tela final, né? Continue aí maratonando os meus vídeos, por favor. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!